E como muito bem dito, é o povo dentro do poder. É o povo dentro do poder, sentado na cadeira do juiz, exercendo diretamente o poder. Nada mais democrático que o júri. É totalmente contraditório ser favorável à democracia e, ao mesmo tempo, ser contra o júri. São coisas totalmente antagônicas. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. É impossível. Se alguém é um democrata, só pode ser favorável ao júri, porque é o povo exercendo o poder. E é tão raro, é tão difícil um debate mais popular a respeito do tribunal do júri trazer esse conhecimento ao povo, saber que eles têm esse poder, que a imensa maioria do povo conversa com as pessoas nos bares, nos restaurantes, no transporte coletivo, não sabem que eles têm esse poder. Esse poder parece que é oculto deles. Eles têm que saber que exercem esse poder, que eles podem fazer a diferença na segurança pública, que eles podem sentar na cadeira do juiz, que eles podem contrariar, inclusive, o entendimento predominante de tribunais, até de tribunais superiores, que ele dá a última palavra. Caramba, verdade. Isso é fundamental. É até bonito ver você falando assim, eu tenho uma relevância aqui na sociedade. Dentro quando a gente tem ali um julgamento, o advogado, o promotor e o juiz, eles têm igualdade total. Nenhum é superior ao outro ali dentro. Total, né? igualdade. O júri entra na mesma categoria? Ou ele tem algum benefício ou não? Ele não tem alguma autonomia que todas as partes têm? Durante a realização do plenário do julgamento pelo júri, quem coordena, quem tem a presidência dos trabalhos é o juiz-presidente. Certo. Ele coordena. Agora, a acusação e a defesa estão em pé de igualdade. O tempo de fala é o mesmo tempo, os argumentos são absolutamente livres, inclusive a defesa tem até uma vantagem, que é chamada plenitude de defesa. O promotor ele vai sustentar teses técnicas, teses baseadas no Código Penal, no Código de Processo Penal. Pode pedir a condenação, também como pode pedir a absolvição. Já a defesa, além de pedir teses técnicas, teses que estão lá nos livros de direito, a defesa pode sustentar teses morais, teses éticas, pedir absolvição por piedade, pedir a absolvição, uma vez até um advogado pediu a absolvição por legítima defesa do bolso. Olha que história que é essa. Como isso? É uma história bem diferente essa. Era um réu que se envolveu num tiroteio com policiais militares, tentou matar policiais militares, foi atingido, ficou paraplégico. Estava sendo tratado, o réu foi levado a julgamento pelo júri na cadeia, pelo SUS. E a tese da defesa era de que o tratamento dele na cadeia ia ser muito mais alto do que no próprio SUS e que a vida já o puniu, não teria sentido então ele ser condenado pelo julgamento pelo júri. Essa é uma tese que um juiz técnico, numa audiência comum, que não no júri, o juiz nunca aceitaria uma tese dessas. Mas, nesse caso, a defesa tem o direito, a chamada plenitude de defesa, de sustentar teses aparentemente divorciadas completamente até do direito, teses puramente morais. Então, a defesa e o réu têm até uma vantagem superior de ser julgado pelo tribunal do júri, porque as teses da defesa são muito mais amplas e a chance de eventual absolvição por argumentos morais é maior. Até porque os júris são pessoas comuns e suscetíveis, vamos pensar, a sentimentos, né, e emoções que tecnicamente podem não existir, mas humanamente são muito fortes. Sem dúvida alguma. E olha, cada vez mais eu me convenço, até por estudos recentes de neurociência, de um grande neurocientista chamado Damasio, ele é português, é um dos maiores do mundo, e ele fala que qualquer processo decisório está vinculado à parte racional pré-frontal aqui da nossa cabeça e, ao mesmo tempo, às emoções. E que nenhuma decisão aparentemente racional é puramente racional. Ela é sempre envolvida em emoções. Às vezes ocultas, às vezes escondidas, mas qualquer processo decisório, inclusive do juiz togado, inclusive de juízes de tribunais superiores. É que, em relação ao júri, a coisa é mais explícita, a coisa é mais escancarada, é mais honesta, é mais franca, mas qualquer processo decisório, mesmo, vamos pensar decisões nossas mesmo, aparentemente são racionais, não, tem um fundo emocional muito grande, e às vezes nós usamos a razão para tentar disfarçar a emoção que nos levou a tomar aquela decisão. Nós racionalizamos uma coisa que, na verdade, nós estamos confirmando aquilo que nós queríamos fazer. Eu sempre pensei isso, o juiz fala que ele tem que ser equilibrado nas decisões, imparcial. Só que, pô, é difícil você não ter um viés emocional.
Né? Se o juiz é filho de fazendeiros e ele vai julgar um caso de sem terra, quem que me garante? Eu sei que ele tem que ser imparcial, mas será que ele não vai ter um viés ali? A história de vida de cada um conta e conta muito as suas experiências, os seus relacionamentos familiares, os seus fracassos, os seus sucessos, as suas frustrações, os seus desejos, tudo isso conta para o juiz togado e para os jurados. Agora, em relação aos jurados, diluem um pouco, porque são 7. É um colegiado. Então você tem uma média do sentimento popular, você tem uma média do consciente popular, você tem uma média da moralidade popular. São 7. Eles representam o povo lá. Não é um voto soberano impositivo de apenas um juiz. São 7, dividindo a carga pesadíssima de uma responsabilidade de decidir um crime contra a vida. Por isso que eles mais acertam do que erram. Você me falou de 7 jurados, né? E eu entendo, obviamente, é um número ímpar para que não haja um empate. Perfeito. O jurado ele não pode se abster, tipo assim, ele tem que condenar ou não, ele não pode virar e falar assim, eu não tenho convicção para julgar isso. Ele tem 2 caminhos. Ou ele condena, ou ele absolve, ou ele, na verdade, 3. Ou ele desclassifica aquele crime para um outro crime que não doloso contra a vida. Por exemplo, o sujeito está sendo acusado de ter matado a vítima quando ele estava na disputa de um racha. E a acusação era por dolo eventual. Ele assumiu o risco. Ele não quis matar diretamente aquela pessoa, mas ele assumiu o risco e matou. E foi acusado disso. Homicídio em racha, dolo eventual. E o jurado entende que, no final das contas, lá durante a votação, seguindo a tese da defesa, por exemplo, que ele não é que ele assumiu o risco, ele foi imprudente, ele foi negligente. Então ele desclassifica, ou seja, muda o crime de crime doloso contra a vida, que é um crime com uma pena muito alta, e vai para o homicídio culposo, que a pena é muito mais baixa. Então tem esses 3 caminhos. O jurado condena, absolve ou eventualmente desclassifica. Se o jurado chegar no momento da votação, um pouco antes, e falar, olha, eu não tenho condições de julgar, aquele julgamento vai ser dissolvido, vai ser anulado. Nossa! Porque necessariamente os 7 vão ter que julgar. Não tem como continuar o julgamento com 6. Sim. Se um falou, não tenho condições de julgar, e já aconteceu isso, dissolve, anula, e vai marcar um outro julgamento em outra oportunidade. Cara, pode acontecer a isso. Importância disso não acontecer, né? Porque pode prejudicar todo um trabalho. Todo um trabalho, um trabalho de horas, né? às vezes dias até de trabalho. Com valor altíssimo. Um valor altíssimo. Nós estamos pagando para montar o júri. É mais caro. Vale a pena porque a democracia é cara mesmo. A democracia tem um preço, tem que pagar. Sim, sim. E eu sou um fã da democracia direta, que o povo participa diretamente do poder. Não tem como reclamar do governo, né? Porque é você mesmo que está decidindo. Você é o responsável agora. Sim, não tem aquela coisa, a culpa é do governo. Não, agora é você. Sim, sim. No caso de um dolo eventual, e o crime doloso contra a vida, né? O júri é sempre num crime contra a vida. Né? Então, no dolo, ele vai responder sempre, mas se for um homicídio culposo, já não é o júri mais, é? Não é. Quem julga o homicídio culposo, que a pessoa não teve a intenção de matar nem assumir o risco, é o juiz técnico. O que pode acontecer é durante o julgamento, durante a votação, o jurado entender que aquele réu não pode ser condenado por um homicídio doloso, que a pena é bastante alta, mas sim por um homicídio culposo, que a pena é bem menor, que ele não teve a intenção, mas ele foi imprudente. É isso que pode acontecer. Aí desclassifica. E aí desclassifica e vai para o juiz togado aplicar a pena. Para o juiz técnico aplicar a pena. Bom, então, em cima do homicídio. Em cima do crime que o jurado apontou. O crime é esse, homicídio culposo. O juiz julgue esse crime. O juiz vai decidir a pena em cima daquele crime ali. Perfeito, que os jurados decidiram.